Você já parou para pensar como os ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, são protegidos de pressões políticas? Quem pode de fato pedir o impeachment de um deles? A resposta para essa pergunta mudou completamente em 2025, graças a uma decisão histórica do ministro Gilmar Mendes, e é sobre essa blindagem institucional do STF que a gente vai conversar hoje. Fica comigo para entender como o nosso sistema de pesos e contrapesos funciona na prática. Antes de 2025, a situação era bem diferente e, digamos, um pouco caótica. Qualquer cidadão, qualquer deputado ou senador podia simplesmente ir até o Senado Federal e protocolar um pedido de impeachment contra um ministro do STF. Parecia democrático, né? Mas na prática isso virou uma arma política. Imagina só. Toda vez que um ministro tomava uma decisão que desagradava um grupo político, um partido ou até mesmo um influenciador digital, choviam pedidos de impeachment. Era uma verdadeira avalanche de petições. O grande problema é que a maioria esmagadora desses pedidos não tinha base jurídica nenhuma. Eram motivados por pura insatisfação, por discordância ideológica, ou como uma forma de pressionar e constranger os ministros. Mesmo que quase todos fossem arquivados pelo presidente do Senado, o estrago já estava feito. Isso gerava um desgaste constante para a imagem do tribunal, criava um clima de instabilidade e, o mais grave, colocava uma pressão indevida sobre os juízes. Pensa bem como um ministro pode decidir com isenção sobre temas supersensíveis, como os inquéritos das fake news ou dos atos antidemocráticos, se a cada canetada ele corre o risco de virar alvo de uma campanha política de difamação e de pedidos de afastamento. A independência do judiciário ficava seriamente ameaçada. Foi nesse cenário de tensão que o ministro Gilmar Mendes tomou uma decisão que mudou as regras do jogo. Analisando um caso específico, ele estabeleceu um filtro processual rigorosíssimo, uma espécie de barreira de proteção. Ele determinou que, a partir daquele momento, apenas uma pessoa no Brasil teria a legitimidade para dar início a um processo de impeachment contra um ministro do STF, o Procurador-Geral da República, o PGR. Mas por que o PGR? O Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público Federal. A função dele, segundo a Constituição, é ser o guardião da ordem jurídica e do regime democrático. Ou seja, ele não é um político, ele é um técnico do direito. Ao concentrar nele essa responsabilidade, a decisão de Gilmar Mendes garantiu que um pedido de impeachment só seria levado a sério se tivesse um fundamento jurídico sólido, e não apenas motivação política passageira. O PGR se tornou a porta de entrada exclusiva para esse tipo de processo. Se ele não concordar, a porta fica fechada. E qual foi o argumento legal para essa mudança tão grande? Gilmar Mendes usou algo que no direito a gente chama de princípio da simetria constitucional. A lógica é a seguinte: se a lei já diz que para pedir o impeachment de ministros de outros tribunais superiores, como o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, só o PGR pode fazer isso. Por que seria diferente para o STF, que é a corte máxima do país? Não faria sentido que a instância mais alta do judiciário tivesse menos proteção do que as instâncias inferiores. A regra, então, deveria ser a mesma para todos, por simetria. Fez sentido, né? Foi uma interpretação que buscou harmonizar o sistema. O impacto dessa decisão foi imediato e profundo. Foi como se o STF ganhasse uma blindagem institucional. A primeira consequência foi a diminuição drástica da pressão política. O presidente do Senado, por exemplo, que antes vivia recebendo e arquivando pilhas de pedidos, se viu livre desse fardo. E os próprios ministros passaram a ter mais tranquilidade para trabalhar, sem aquela espada sobre a cabeça a todo momento. Os pedidos de impeachment, que antes eram banais e frequentes, se tornaram eventos raríssimos. Isso significa que um ministro do STF nunca mais poderá sofrer um impeachment? Não, não é isso. O risco ainda existe, mas ele foi elevado a um patamar muito mais sério e técnico. Agora, o único perigo real para um ministro seria se ele cometesse um crime de responsabilidade tão grave, tão evidente, que convencesse o Procurador-Geral da República, o chefe de todo o Ministério Público, a endossar a denúncia. E convenhamos, isso é algo que só aconteceria em uma situação extremamente excepcional. A régua subiu, e muito. Essa decisão, portanto, não foi apenas uma questão técnica de processo, ela foi um movimento estratégico para fortalecer a autonomia do Poder Judiciário. Ela solidificou a posição do STF como um poder menos vulnerável às turbulências e às paixões políticas do dia a dia do Congresso Nacional. Ao criar esse filtro, a decisão de Gilmar Mendes buscou garantir que as decisões da nossa Suprema Corte sejam baseadas na Constituição e nas leis, e não no medo de retaliação política. Muitos veem isso como uma proteção essencial para a democracia, garantindo que os juízes possam atuar como um freio necessário contra possíveis abusos de outros poderes.
Outros, claro, podem criticar e dizer que isso distanciou os ministros do controle popular. É um debate complexo e legítimo, típico de uma democracia vibrante como a nossa. O fato é que, gostando ou não, essa decisão redefiniu as relações de poder em Brasília e continua sendo um dos pilares que sustentam a independência do STF hoje. E aí, o que você achou dessa mudança? Acredita que essa decisão foi acertada para proteger a independência do judiciário? Ou acha que dificultou demais o controle sobre os ministros? Deixe sua opinião aqui nos comentários, vamos continuar essa conversa por lá. Se você gostou de entender melhor os bastidores do poder, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.